E você estava falando da questão que te levou à casa espírita, né? Que você foi bem acolhida e se desenvolveu, se melhorou. É, o que você aconselha para quem está assistindo que se identificou com os diagnósticos, né? De um transtorno, um distúrbio, ou, às vezes uma depressão, uma ansiedade, ela tem dúvida, né? Se tem mediunidade, se não tem. O que aconselhar para essa pessoa? Dentro dos parâmetros espíritas, procurar uma casa espírita e procurar se identificar com a proposta espírita, porque o espiritismo, ele veio ao mundo com esta finalidade de transformar o ser para melhor. À medida que nós nos modificamos, que nós nos conhecemos como seres momentaneamente ocupando um corpo de carne, mas que pertencemos ao mundo espiritual, a nossa estadia nesse mundo é muito importante que a gente saiba a nossa relação com a vida. A vida tem um significado, como também todas as dores, os sofrimentos da nossa vida têm um significado. E entender isso é muito fundamental, e o Espiritismo nos leva a essa compreensão. À medida que nós estudamos, que nós nos compreendemos, que nós compreendemos qual é o nosso papel na vida, tudo se torna melhor. Até mesmo as contrariedades que nos levam muitas vezes às depressões, às angústias, o sofrimento, a ansiedade, né? Aquele que já tem um diagnóstico atestado pelo médico de que tem alguma disfunção, ah, essa, esse conjunto doutrinário apresentado pelo Espiritismo, ele só vai trazer benefício na nossa vida. Só vai melhorar esse estado mental. Porque é possível, sim, você, através de um esforço árduo da sua parte, muitas vezes superar doenças limitantes na sua vida. Mas que as suas atitudes sejam condizentes com a proposta do Evangelho de Jesus, porque estudar a doutrina espírita é estudar o Evangelho de Jesus. Então, esse esforço contínuo vai fazer toda a diferença na nossa vida, nos trazendo saúde mental. Então, aquele sujeito que já apresenta um quadro, muitas vezes, que acarreta na vida dele sofrimento por conta desses transtornos mentais. O conhecimento, né, da espiritualidade, do espiritismo, vai levá-lo a ter uma vida melhor. Vai levá-lo a ter uma saúde mental, desde que tudo isso seja entendido. Porque, como nós dissemos antes, né? E quem faz essa tabela é o Dr. João Lourenço Navarras. Ele diz assim que tem os indivíduos que reconhecem a mediunidade, aceitam, estudam e praticam. Tem aqueles que não reconhecem, não aceitam, não estudam e não praticam. Tem aqueles que reconhecem, que aceitam e praticam de qualquer forma. Então, tudo isso faz uma grande diferença na vida do indivíduo, porque sendo médiums, todos nós, mediunidade sendo inerente a nós, é possível que nesses distúrbios aí já diagnosticado possa ter uma mediunidade aí, né, que ainda não foi percebida, ainda não foi trabalhada. Então, tudo isso pode trazer uma melhoria muito grande para a pessoa. Interessante. E eu acho que a doutrina espírita ela se torna desafiadora justamente porque ela tem um aspecto religioso, mas diferente de outros templos, de outras formas de manifestação religiosa, ela não tira de nós a nossa responsabilidade, né? Não. Então, por mais que a gente vai na casa espírita e vai ser auxiliado, vai ter o tratamento, a, a maior parte vamos dizer assim, do benefício, da conquista real, do reequilíbrio, tá por conta de nós, né? A gente não pode só ir lá e não fazer nenhum esforço de melhoria íntima, né? O aspecto moral é muito trabalhado, né? É muito trabalhado. E quando a gente tem consciência disso, dói muito, né? Quando nós praticamos coisas que não condizem mais com aquilo que não poderia acontecer mais na nossa vida, porque sabemos o certo, né? Então,
Isso é muito importante que você disse. Essa cobrança, esse esforço contínuo que a gente deve fazer. Porque o entendimento do Espiritismo nos leva a essa modificação. Agora, a gente não pode dizer que todos são iguais. Você frequentar 30, 40 anos, 50 anos uma casa e só conhecer e não praticar, e existem casos, né, assim. Então, isso não tem muito significado, vamos dizer assim, né? O importante é você conhecer e esse conhecimento deve te levar a uma mudança de postura íntima. Mas para isso a gente precisa se conhecer como pessoa. Onde é que eu preciso me modificar? O que é que está pegando mais na minha vida? E são muitas coisas, né? Então são coisinhas que a gente vai identificando em nós e trabalhando isso. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.